Boa noite, queridos. Hoje vamos dar início à nossa live, quinta live da nossa série Como as emoções ou as doenças da alma interferem no nosso físico. Então hoje eu vou dar continuidade, vou estar falando um pouquinho sobre a síndrome do pânico, ou também conhecido como transtorno do pânico. Está falando sobre esses dois assuntos. Falar um pouco do medo também, que tem muita influência nessa síndrome. Guardar um pouquinho o pessoal chegar. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Pessoal chegar. E para que possamos dar continuidade a esse assunto, hoje é a última live dessa jornada de 5 dias. Não foi fácil a concluir, mas Deus, Ele nos deu vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Ebenezer. Deus abençoe a vida de todos vocês. Então, como eu havia falado, vamos falar sobre a síndrome do pânico ou transtorno do pânico. E ele é caracterizado por crises de ansiedade rápida e intensas, com extremo, assim, sensação de medo, e ela interfere no corpo, no físico, através dos seus sintomas, ok? Que são a aceleração do batimento cardíaco, da frequência respiratória, a falta de ar, a palidez, o suor frio, tremores, tontura, as pernas elas ficam bambas, há também o formigamento, o tremor, já falei, a náusea, a sensação de que está fora do corpo, medo da morte, medo de não ser compreendido, de estar fora do controle da situação. E também nos casos mais graves, nas crises mais graves, há os desmaios, os vômitos, as ânsias. E essas crises elas podem acontecer em qualquer lugar, contexto ou momento, e elas têm duração em média de 15 a 30 minutos, ok? E qual que é a origem desse transtorno? Ela origem geralmente com a questão da exposição da pessoa a um excesso de estresse, tá? Um estresse extremo, que pode ser com relação a brigas que a pessoa presenciou, a uma crise financeira que ela passou, separação, ou morte familiar. Pode acontecer também experiências traumáticas na infância, ou de assalto, ou de sequestro. Também tem aqueles que têm esse transtorno que já vem dos pais. Às vezes os pais têm algum transtorno de ansiedade e acabou desenvolvendo também a síndrome do pânico. Também tem esse fator, ok? Então, assim, o diagnóstico ele é muito difícil, porque ele é demorado, na verdade, porque ele se assemelha muito com os sintomas de infarto. Então, por isso que o diagnóstico às vezes é um pouco difícil, demorado. Aí tem que ver a questão da ansiedade. Existe a ansiedade que é normal no nosso corpo, e também existe a questão da ansiedade que é patológica, que ela é fora do normal. Então, tem esses fatores também que dá para ter uma noção se realmente é esse transtorno de pânico, tá? E eu achei interessante porque esses dias eu estava lendo um testemunho de uma profeta, e ela estava falando que ela teve essa síndrome do pânico. Ela passou por essa situação, por essa doença, e ela conta que a história dela, né, como foi, os traumas que ela teve que desencadeou essa síndrome. Então ela conta que quando ela tinha 6 anos de idade, os pais dela se separaram,
e ela foi morar com a mãe na casa dos avós. E aí ela foi crescendo com aquele sentimento de rancor contra o pai, porque ela jogava a culpa da separação para o pai, e o pai formou a família, teve filhos, outras filhas, então ela ficou com um rancor dentro do coração dela. E aí por muito tempo ela acabou se tornando uma adolescente rebelde, ela saía de casa, aí acabou se tornando uma cantora, mundo afora, e aí nessa situação ela acabou engravidando, e aí foi que ela foi para casa, voltou para casa com o filho, e aí o pai dela quis, né, já que ela tinha um netinho, então ele quis essa aproximação novamente com a filha, mas ela sempre resistente, mas teve um dia que ele foi visitá-la e convidou ela e o neto, né? Foi visitar ela e o neto e convidou ela para estar indo no aniversário. Ele ia fazer aniversário e aí eles iam fazer uma festa para ele e ele convidou ela para ir no aniversário dele. E só que aí, naquele momento, ela sentiu a vontade, o desejo de pedir perdão. Na verdade, ela foi tocada, não que ela teve vontade, mas ela foi tocada para pedir perdão para o pai, daquele sentimento que estava dentro dela. Porém, ela foi resistente e não quis. E aí o pai dela foi embora, e aí depois de uns dias ela recebeu uma ligação falando que o pai dela tinha sofrido um acidente e tinha acabado falecendo. E aquilo causou algo muito... Já começou ali, né? Ela já tinha um trauma da separação dos pais, e aí veio a questão da morte, porque ela a culpa de não ter pedido perdão pro pai naquela hora, aquele momento, né? Antes da morte dele. E aí, quando foi para ela resolver as situações, né? Quando um ente querido vem a falecer e a gente precisa estar resolvendo a questão burocrática, né? Papelada, e ela foi atrás. E aí ela foi no lugar onde estava o carro do pai dela, que ele sofreu um acidente, e lá ela viu o vestígio ainda do corpo do pai ali no carro. E aquele foi o ápice do trauma que ela teve, porque quando ela chegou em casa, aí ela não saiu mais do quarto. Aí ela começou a ter as crises muito forte dessa síndrome, né, do pânico. Ela começou a ter crises de ansiedade muito forte, ela ia parar no médico e tal, e ninguém conseguiu resolver a situação, ela só ia piorando, e a mãe dela cristã, os avós também, e ela pediu para a igreja interceder. Por isso que eu falei ontem sobre a questão do tratamento, como é importante, né, a questão espiritual, tem intercessores também sobre a vida da pessoa que está passando por essa situação, está enfrentando essa doença, e aí pessoas iam da igreja lá orar por ela, tal, e teve uma jovem que fez toda a diferença na questão da cura dela, porque uma jovem chegou lá na casa dela, pediu para orar por ela, e aí quando ela chegou no quarto, ela fez de uma forma diferente. Eu creio que ela foi usada por Deus. Ela começou a acariciar o cabelo dela, e orando, e todo aquele carinho, e começou a cantar louvores para ela, e cantar no ouvido dela, e ela sentiu aquela água gostoso, aquele carinho, como se fosse Deus ali, sabe, acariciando ela. E aí aquela jovem deixou alguns CDs para ela, daqueles louvores que ela cantou, para ela escutar, e ela não falava nada, e depois que aquela jovem saiu, ela pegou, se recuperou, pegou aqueles louvores, escutou, foi tomar um banho, e aí ela se renovou novamente, e aí foi viver a vida dela, foi para a igreja, e aí aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, e aí começou o trabalhar de Deus na vida dela. A partir daquele momento que ela sentiu aquele cuidado, e por isso que tem um versículo que diz assim, em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que no amor não há medo, o perfeito amor lança fora o medo, porque na síndrome do pânico, tantos sintomas, vocês viram que eu falei, né? Tantos sintomas como a causa é relacionada ao medo, e aqui fala que o amor ele lança fora. Então foi aquele momento que aquela jovem, ela começou a acariciar e começou a demonstrar, usada por Deus, para mostrar o amor de Deus sobre a vida dela, que ela não estava sozinha, que ela tinha um Deus, um Pai de amor. Então o amor, ele é o neutralizador do medo.
tanto o amor de Deus para conosco, como o amor das pessoas, tanto nós pelas pessoas, como as pessoas por nós. Então, o amor, ele é um neutralizador do medo. E é um testemunho muito lindo, porque ela passou por todos os processos que eu falei na live de ontem. Se você não assistiu ainda a live de ontem, que eu falei sobre depressão, e é o mesmo processo de cura, que é a cura interior, cura da alma, e lá está... Eu falei sobre isso, sobre os processos, como que acontece, como Jesus ele trabalha na nossa vida. E foi o mesmo processo na vida dela que ela passou de cura interior. E aí ela pôde provar a cura, o amor de Deus sobre a vida dela, a misericórdia de Deus sobre a vida dela. E aí eu quero falar sobre a questão do medo também. Não apenas esse medo patológico, mas o medo que muitas pessoas têm. Hoje eu vejo que muitas pessoas às vezes têm dificuldades para dormir por questão do medo também, às vezes elas nem se dão conta, mas se você for conversar, você percebe que elas têm medo de dormir. Às vezes as pessoas têm medo de dormir, não acordar mais, por traumas que elas sofreram na infância, e tem medo de várias coisas, e eu quero falar sobre isso. Quais são as etapas para você se livrar desse medo? A primeira coisa que você tem que fazer é você enfrentar o medo. Então, se você tem algum tipo de medo na sua vida, você tem que enfrentar. Vamos supor, se você tem medo de água, você tem que ir na água para poder enfrentar esse medo. Se você não vai sozinha, claro, mas vai com alguém lá no mar, seja na piscina ou o que for, mas vá lá. Medo de elevador, não consigo entrar no elevador, entra quando tiver alguém lá. Então você precisa enfrentar o medo. O segundo é você rebater, você se proteger através da palavra. A palavra, a Bíblia, né, diz que ela é como uma espada. Também ela serve como proteção. Então, na questão do medo, é você usar lá, a gente chama o Salmo 91, que é um salmo de proteção. Então, você tem que falar a palavra. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele sempre falava a palavra. Está escrito. Então, você tem que falar a palavra, orar a palavra. Então, o Salmo 91 é um salmo de proteção. Então, ele é muito importante você falar esse salmo, você ler esse salmo em voz alta. O terceiro é você fazer uma limpeza no seu ambiente, no seu quarto, de coisas que possam dar legalidade para o inimigo atuar. Eu falei esses dias sobre a alma. Falei que nós somos formados de corpo, alma e espírito. E hoje eu quero falar um pouco do espírito, nosso espírito. Então, se nós temos um espírito, um corpo espiritual, há também um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, ele anda paralelo com o mundo natural. E é interessante que o mundo espiritual, existem coisas espirituais, na verdade, né? É como aqueles desenhos animados em que você vê o diabinho e o anjinho aqui falando, o diabinho falando para você fazer o mal e o anjinho falando para você fazer o bem. Então acontece isso no mundo espiritual também. Há forças do mal que regem em menor potência, mas tem a força de Deus também, o agir de Deus, que é o bem, né? E a Bíblia fala que esse mal são anjos caídos, são demônios, que o diabo, quando ele se revoltou lá no céu contra Deus, ele quis ser igual a Deus, ele foi arrancado, foi jogado do céu, tirado do céu e ali lançado do céu, e ali ele levou a terça parte dos anjos. Então, ou seja, existem anjos caídos aqui na terra, no mundo espiritual. Então, há essa guerra, essa batalha. Então, a Bíblia fala que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele quer roubar, ele quer matar a sua vida. Ele detesta você porque você é criatura de Deus. E quando você ainda se torna filho de Deus, confessando Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você se torna filho de Deus, aí que ele fica com mais raiva de você, porque além dele querer te destruir, ele quer te tirar da presença de Deus, de tudo quanto é forma, então ele vai usar de tudo quanto é artifício. Então, uma das coisas que o inimigo ele mais usa, assim, ele mais quer evitar é que você ouça a voz de Deus. Então, o trabalhar dele justamente é para isso. E assim como nós temos os 5 sentidos no físico, que é a visão, a audição, enfim, o tato e os outros demais, assim também nós temos no espiritual. Então, nosso espírito também tem a visão,
né? Tem audição espiritual. Durante o dia, a nossa alma ela é muito agitada, então ela não consegue assim absorver, o espírito não consegue absorver algumas coisas no mundo natural. Mas quando a gente dorme, o nosso espírito ele não dorme, ele continua, né? Essa alma não continua ativo, né? E aí a gente consegue ter os nossos sonhos. Então Deus ele fala conosco muito através dos sonhos. E o inimigo ele quer isso, o diabo ele quer isso, ele não quer deixar Deus falar com você. E ele não quer que você tenha uma noite de sono também, boa de sono. Ele não quer que você descanse, porque ele quer que você fique mal no dia seguinte. Então, ele sempre vai trabalhar com esse objetivo, para você não dormir, para você não ouvir a voz de Deus. E aí, ele vai usando de vários artifícios para isso, colocando pesadelos, colocando outras coisas, fazendo você sentir medo por conta desses pesadelos. E eu tenho uma experiência para contar, para vocês entenderem mais ou menos como funciona isso. Uma vez eu estava passando por uma situação muito difícil dentro do meu quarto. Eu comecei a ter algumas visões, mas não visões boas, né, de anjos e tal. Eu comecei a ver na verdade, comecei a ter algumas visitas no meu quarto, mas não visitas desejáveis, visitas do mal mesmo. E assim, de uma forma esporádica. Mas quando eu tinha essas visitas, eu percebia que era do mal, porque você acaba sentindo medo, assim, se sente... né, algo estranho. Às vezes quando eu via eu gritava assim, né, me assustava, né, porque já pensou, você tá ali dormindo deitada e de repente você tem uma visão de alguém lá dentro do seu quarto e aí você, claro, você vai gritar, vai ter medo. E aí eu comecei a perguntar para Deus, eu falei, Deus, por que eu tô tendo essas visões? Não tô entendendo, né, eu sou cristã, eu oro, leio a palavra, tenho uma vida, procuro viver uma vida de acordo com a palavra. E por que eu tô tendo essas visões? Eu não estava entendendo. Aí o Espírito Santo disse para mim, olha, vai ver lá na sua caixa. Numa caixa que eu tenho de livros, né, guardada no meu armário, um dos meus armários, uma caixa que tinha muitos livros, eu gosto muito de ler, então eu tenho alguns livros. E aí eu peguei e falei, vou olhar. Aí eu comecei, né, ver os livros e tal, e tinha um livro lá que eu desconhecido, não sei como aquele livro foi parar ali dentro, um livro de misticismo, né, então falava umas coisas lá, eu olhei e falei, meu Deus, como esse livro veio parar aqui? Não ganhei, não sei, sinceramente, até hoje eu não sei como aquele livro foi parar ali. E aí eu peguei aquele livro imediatamente e joguei fora. Depois daquele dia que eu fiz essa limpeza, aí eu não vi mais nada. E hoje, pelo contrário, né? As pessoas, quando Deus usa elas para falar comigo, elas falam, eu vejo anjos no seu quarto. Então é muito interessante, porque elas falam que vem anjos no meu quarto, né? E eu fico feliz, porque o quê? Deus me revelou naquele momento qual que era a legalidade que estava tendo ali no meu quarto para eu receber essas visitas, né? Indesejáveis. E ali eu acabei tomando aquela atitude, né, de jogar fora. Então, quer dizer, existem coisas dentro do nosso ambiente, na nossa casa, que podem trazer legalidades para que o mal entre e comece a interferir na sua vida, fazendo com que você sinta medo. E o medo, ele é paralisador, ele te paralisa em todas as áreas da sua vida. Então, ele quer fazer isso, esse é o agir dele. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma limpeza na sua casa, olhar o que tem, porque tem coisas que às vezes você não sabe a origem daquilo. Às vezes é a origem do mal. Então, se você está tendo pesadelos, você está vendo coisas diferentes na sua casa, procura fazer uma limpeza, ver o que tem ali, para ver se possa ter alguma coisa que está dando essa legalidade para o mal entrar na sua casa, no seu lar. Tá? Então é exatamente assim que o inimigo ele trabalha. E Deus ele quer tratar esse medo, porque o medo ele não é exatamente uma cura, é uma cura, mas é mais uma libertação. Tem que se libertar desse medo. E Deus ele quer fazer isso. Deus ele é o médico dos médicos, a gente costuma dizer. Ele está acima da medicina. Então os médicos eles tratam os sintomas. Claro, a gente tem que dar graças a Deus pelos médicos, são usados por Deus, mas eles tratam
geralmente os sintomas. Deus, ele cura, ele vai lá na raiz da causa, ele trata, arranca. Se o medo foi causado por um trauma, ele vai lá no passado, ele resgata aquilo, traz à tona e ele cura, ele arranca. Se for raiz de amargura, se for falta de perdão, ele vai, mostra para você que você tem que pedir perdão, que você tem que... Então Deus, ele faz esse trabalho mais profundo, que é onde ninguém consegue entrar, Deus vai lá e entra. Ele faz esse trabalho maravilhoso nas nossas vidas. A gente só deixar ele fazer. A gente entender que ele quer fazer, ele quer que nós tenhamos uma vida em abundante, como eu falei na live passada. Ele veio para isso, mas a gente tem que querer e nós temos que buscar isso em Deus. Porque ele quer que sejamos aquilo que ele teve em mente para que nós sejamos. Eu costumo dizer que lá no Salmo 139 diz, né, que antes que a gente se formar, quando nós estávamos ainda se formando no ventre da nossa mãe, Deus já estava lá escrevendo a nossa história. Eu acho lindo esse versículo, é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, porque ele fala, antes do nosso nascimento, ele já estava escrevendo a nossa história, então ele já tem tudo ali escrito para nós. Só basta a gente querer, se a gente quer viver aquela história que Deus escreveu para as nossas vidas, porque realmente é uma história linda, uma história maravilhosa. E nessa história não tem esses traumas, não tem esses sentimentos. Muitas vezes o inimigo, ele coloca isso na nossa vida, durante a nossa vida, desde a infância. O trabalhar dele é esse, é trabalhar na infância, é gerar traumas para que a gente se torne adultos com essas doenças, com essas patologias, né, da alma. Ele quer isso, a intenção dele é isso. Então, o trabalhar do diabo, ele não muda, é sempre o mesmo. Ele vai lá na infância, por isso que é importante nós protegermos as nossas crianças, prestarmos atenção, porque é exatamente isso. Ele vai trabalhar ali, porque ele sabe que se ele trabalhar ali, na fase adulta, para ele vai dar um resultado grande, porque vão ser pessoas doentes, enfermas. É o que a gente vê hoje, muitas pessoas doentes emocionalmente, mas porque se você for ver a história, lá no comecinho são pessoas que tiveram algum tipo de trauma, são pessoas que sofreram algum tipo de rejeição, e Deus, ele quer fazer isso, ele quer restaurar, ele quer mostrar. Tem pessoas que às vezes nem lembram do que sofreu, porque foi um trauma muito grande, e o Espírito Santo, ele faz isso, ele faz lembrar para que haja a cura. Então é isso que Deus tem para você. Deus quer que você viva a história que ele escreveu para você viver, uma história linda, uma história com ele, uma vida plena, uma vida saudável, uma vida em que você viva bem com os seus familiares, viva bem com as pessoas, leve amor, leve compaixão, que você tenha o amor de Deus sobre a sua vida. E ele quer que você viva, quer que você experimente isso, porque ele veio para isso. Ele veio para dar vida em abundância. Ele esteve aqui na terra para isso. E ele nos ensinou a viver assim, a tomar posse dessa vida plena, essa vida abundante que ele quer dar para as nossas vidas. Então eu quero falar para você e ministrar, assim como ontem, sobre a sua vida, que Deus, ele venha arrancar todo o cativeiro que possa existir dentro de você, todos esses sentimentos que estão ali guardados, que estão ali guardados dentro de você, que ele venha arrancar, que ele venha curar, que ele venha colocar o bálsamo, que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida, que tudo aquilo todo medo, tudo aquilo que te impede, eu venho agora repreender todo o mal que faz com que você não durma à noite, toda a opressão do inimigo, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que você possa viver uma vida plena em Deus, uma vida abundante, porque é isso que ele tem para a sua vida. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus, e peço que você comece a desejar viver isso, comece a ter desejo por ler a palavra, comece a ter desejo por buscar a Deus, por conhecer mais a Ele, para viver, ter experiências com Ele. E eu peço isso, que Deus venha abençoar, venha abrir a sua mente, venha abrir o seu coração, para que você possa viver tudo isso que Ele tem reservado para você.
que você possa se posicionar e desejar aquilo que Deus tem para você, desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe a sua vida.